esse é um passo importante que a nossa diocese dá para as atividades desse ano. Eu quero saudar todos os presentes, destacando os que fazem parte do projeto diocesano de formação. Pediria que levantasse o braço quem está fazendo parte do projeto diocesano de formação. Vamos lá? Olha aí que maravilha. São 110 pessoas inscritas no projeto. No início, semana passada, participaram 92 pessoas. E aqui temos pelo menos uns 50. Então, parabéns e vamos continuar. Quero cumprimentar os seminaristas que aqui estão, os que vieram da campanha, Cachoeiro de Itapemirim, os que estão daqui, que estão nessa etapa pastoral, de simples vocacional, os diáconos, os padres que já estão aqui desde a quarta-feira, que tivemos reunião quinta-feira, ontem o dia inteiro, e hoje acompanham, que bom. As religiosas e os religiosos, e cumprimento a coordenação da Pastoral Social, pessoa do Frei Paulo, a coordenação diocesana de pastoral, estão aqui os três, o Frei Felipe, o Padre Edivan, o Padre Isnaldo, e muito especialmente as irmãs franciscanas. Não sei se tem a irmã Valéria. Ele fica em pé, irmã Valéria? Está com uma bengala? Padre Carlos, ajuda a irmã Valéria. Padre, isso. Irmã Valéria. Ela é fundadora desse colégio. Ela veio junto com as irmãs em 1926, portanto, estava a completar 100 anos o colégio. Então, olha, nós agradecemos, irmã Valéria, muito às senhoras e a toda a equipe aqui do colégio que nos cederam gratuita, generosa e amavelmente os espaços desse colégio para o nosso dia de hoje, com a estrutura toda, que é uma boa estrutura que esse colégio dispõe. Então, muito obrigado à senhora e a todas as outras pessoas. Vocês sempre tem gente limpando, tudo bonitinho. Depois nós é que vamos fazer limpeza, porque as migalhinhas do pão, como não tem aqui, tem um cachorrinho, como diz lá o Evangelho, então nós depois temos que deixar tudo. E uma saudação especial ao senhor Patrus Ananias. Ananias, o senhor podia ficar de pé? Depois ele será devidamente apresentado. Ele nos dá, para nós, uma honra muito grande tê-lo conosco. Aqui, Patrus, estão representantes de todas as paróquias da nossa diocese. São 29. Eu o conheci, certamente o senhor não se lembra, em junho de 2007, em Mariana. Se não me engano, 23 de junho, na apresentação do arcebispo que estava chegando, que era o Dom Geraldo Lírio. E naquela ocasião, impressionou-me o relato cristão do Patrus Ananias. Ele falava da sua originação católica, no final dos anos 60, e as palavras do Evangelho usadas por ele. Depois eu comentei com o Dom Geraldo Lírio, dizendo assim: se Geraldo Lírio não tivesse feito a sua fala a partir do salmo que diz: se não é Deus que constrói, em vão trabalham os pedreiros, se não é Deus que envia, em vão caminham, a palavra realmente principal teria ficado a do Patrus, como leigo. Então isso é muito importante, ver como os leigos não só falam do seu profissional, mas no seu profissional, na sua atuação, em todos os setores da sociedade, são um sinal do Evangelho, da luz de Jesus. Então, mais uma vez, muito obrigado de coração. Para a Igreja do Brasil, e nós também aqui na nossa diocese, nós temos trabalhado na evangelização os 3 pilares que sustentam a vida eclesial e a nossa vida,
Vamos dizer juntos os 3 pilares. Primeiro, palavra, liturgia e caridade. A palavra, liturgia e caridade, que são 3 mesas importantes e integradas. Eu uso não só a palavra pilar, mas a palavra mesa, porque nas nossas igrejas nós temos a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Quem sabe que essa campanha da fraternidade esteja nos sugerindo que tenhamos, não na mesma proporção mas um lugar especial para a mesa da caridade. Quantas vezes nós fazemos e trazemos alimentos e outras tantas coisas mais para a celebração e colocamos no chão. Me parece que deveríamos ter um lugar especial, a começar agora pela quarta-feira de cinzas, por esse tempo da quaresma e da campanha da fraternidade. Nosso olhar e nosso coração se voltam para a Páscoa de Jesus. Já estamos quase às vésperas do início da quaresma. É à luz da Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus, que nós caminhamos. Os evangelhos foram escritos a partir da luz da experiência da Páscoa de Jesus. Então, é a partir daí, dessa experiência, que a evangelização vai ter início. Sabemos que Ele nos acompanha sempre. Estou convosco todos os dias, e Ele mesmo nos ordena: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Seu grande mandamento. Esse mandamento, que não só durante a quaresma, mas durante todo o ano e toda a nossa vida, nos convida à conversão. Portanto, pensar em Páscoa, preparação para a Páscoa em quaresma, significa buscar conversão. Daí é que tem sentido a campanha da fraternidade. Muitas vezes, me permitam ressaltar, a campanha da fraternidade, por alguns grupos e pessoas da própria Igreja Católica, ela tem sido desvirtuada para exatamente jogar por terra esse mandamento forte da caridade. Então, nós precisamos retomar isso dentro desse sentido da luz da Páscoa e da ressurreição de Jesus, que nos convida à conversão. O pão sempre está presente na história do povo de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, e também em nossos dias. Basta lembrar Números 11, quando o povo no deserto reclama do maná como alimento e manifesta saudade do tempo da escravidão no Egito. Diz o texto, quando eles tinham peixe, cebolas, melões e o alho do Egito. Vejam que tristeza. Então, nós, como cristãos aqui católicos na diocese, façamos de tudo para que ninguém tenha saudade da nossa escravidão, que aqui no Brasil ficou tão clara, não só nos 300 primeiros anos até 88 com a escravidão negra, mas também depois com a escravidão dos pobres em geral, e em especial de 64 a 85, com a escravidão trazida pela ditadura militar. Não tenhamos mais saudades de nenhum desses tempos, e por isso lutemos para que haja o pão em todas as mesas. Eu lembro de o texto que está na segunda livro dos Reis, Eliseu e a bênção da multiplicação dos pães. Por que é que o profeta fez isso? Me lembro de 1 Reis 17, quando Elias vai se encontrar com a viúva de Sarepta, e ali tem uma partilha tão bonita daquele último pãozinho que era praticamente para esperar a morte, e foi o pão da vida. Esse pão, já símbolo daquele pão da vida, que Jesus então vai proclamar: eu sou o pão da vida, quem come deste pão. Mas não é só uma vivência, eu vivo eternamente e os outros passem fome. É um viver eternamente para todos nós aqui, e essa vivência plena na eternidade. E o Novo Testamento, tantos textos bonitos, mostrando a importância desse pão que alimenta o nosso corpo, todo o nosso trabalho, o pão da vida, o pão da palavra, que é o próprio Jesus Cristo.
tenho compaixão desse povo. Essa é a palavra que escutamos há pouco. Então Jesus que diz, eu tenho compaixão. Jesus oferece a sua vida, Ele é o pão da vida. Esse é o convite para nós, especial nessa quaresma e todo esse ano, campanha da fraternidade, que não sejamos, aliás, que sejamos pão da vida e para a vida, e não pão duro, pão seco, pão mofado, pão esquisito, pão de todo jeito, mas que sejamos um bom pão para o povo de Deus. Eu queria só lembrar que quando eu estudava na escola de ensino fundamental, tinha uma colega que não me esqueço dela. Eu sou originário da área rural, Santo Antônio de Jesus, interior da Bahia, e naquela escolinha da área rural, uma menina, quando pronunciava, até anotei para não esquecer, quando pronunciava, estávamos aprendendo as sílabas, né? Bola, aí a professora dizia P-O-L-A, aí ela respondia caneca. Todos nós sumíamos, e isso o tempo inteiro, com todas as palavras, pronunciava-se uma coisa e ela dizia outra, e nós, ignorantes, não sabíamos que era fome. Ela não conseguia fazer absolutamente nenhum raciocínio, que em casa não tinha o que comer. Então, isso eu creio que não é só coisa do meu tempo, de 60 e tantos anos atrás, ou quase 70, mas ainda hoje. Se o sistema educacional às vezes não vai empurrando, né? E você chega à quarta série, ou à quinta, ou à sexta, que mal sabe pronunciar as letras ou fazer alguma conta. Então, vamos olhar a origem para ver o que aqui está. Então, isso nos faz recordar como a questão não é só dar o pão, no sentido de um pouco de feijão, de arroz, mas ele é mais amplo. Ele abrange a educação, ele abrange a saúde, ele abrange todos, a habitação, abrange a nossa vida como um todo. Ainda, eu creio que nos tocam a todos, e nos chocam, e nos causam indignação as fotos e os vídeos mostrando crianças e adultos e Yanomami. Quem é que não viu? Quem é que não viu aquela primeira foto daquele senhor, um adulto, apresentando só as suas costelas, seu rosto desfigurado? Então, aquela nação morrendo de fome. E, segundo os dados, mais de 500 crianças morreram de fome. São 500 brasileiros e brasileiras. Mas, para uma nação que escutou dizer, não, mas se morreram 50 mil, 100 mil, 500 mil, mas isso é uma coisinha diante de 200 milhões. Para quem escutou isso, certamente também escutamos, não, mas 500 índios, para que o índio quer viver? Isso eu estou dizendo, vocês estão entendendo que é uma forma de ironia, porque se tem alguém gravando, senão na imagem vai pensar que foi o bispo que disse que era assim. Então, a pergunta agora, e eu termino, a pergunta agora é, e em nossa região? Nos indignamos com a miséria passada causada propositadamente aos Yanomami e a outros tantos. E em nossa região? E em nossa área rural? E em nossos bairros? O que é que acontece? Nós conhecemos, sabemos de fato quais são as famílias. Eu me lembro, a irmã Marilene está aqui, visitando o Abacaxi, né? Então, lá eles viram uma situação em que tem uma série de coisas envolvidas. Envolveu a casa, a habitação, fome, alcoolismo, sabe? Tudo num conjunto. Mas será que é só uma família? Quais são as famílias? Eu acho que essa campanha vai nos ajudar muito a abrir o nosso coração para isso. Esses fatos e tantos outros, iluminados pela palavra de Deus,
com certeza nos apontam para uma conversão. Já foi lembrado aqui pelo Frei Felipe, tem a mensagem da paz do Papa Francisco, se não me engano, para 2019, fala sobre a indiferença. Às vezes estamos tão acostumados, não, é assim mesmo. Então, que a mesma indignação que nos veio ao coração, as fotos dos Yanomami, continue sendo a mesma para a conversão diante daquilo que acontece no Vale do Jequitinhonha. Se não fizermos nada e não apontarmos nada, as autoridades, aqui tem uma delas representando não oficialmente, mas as autoridades do nosso estado mesmo, que sempre desprezou o Vale do Jequitinhonha, as autoridades vão dizer, olha, eles não reclamam, então deixa como está. Então, que a conversão possa passar pelo nosso coração. E assim, nós possamos cantar. Dai-lhes vós mesmos de comer, e o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, e o milagre vai acontecer. Depois desta reflexão que nos questiona a todos, o Dom Esmeraldo, eu quero apresentar o Padrus. Todos nós, com certeza, conhecemos o Padrus, e não o conheceu pessoalmente, certamente conheceu de nome, não é? Padrus é aqui do norte de Minas, né? Nasceu em Bocaiúva, Vale do Jequitinhonha, e jovem foi estudar Direito lá em Belo Horizonte, fez Direito, foi professor muitos anos na PUC, Minas, sempre, como disse Dom Esmeraldo, muito antenado e envolvido nos movimentos sociais, nos movimentos populares e na igreja, né? Ele é grande admirador de Cristão de Ataíde, né? Do existencialismo cristão, um homem muito comprometido com as causas populares, lutou naqueles anos 70 pelo fim da ditadura. Depois entrou na política, foi vereador de Belo Horizonte, foi deputado estadual, foi prefeito na década de 90 de Belo Horizonte, no dizer do povo, o melhor prefeito que Belo Horizonte já teve. Entre as muitas coisas importantes desse orçamento participativo, que o povo decidia onde e como fazer as obras nos bairros, muito importante a participação popular. Deputado estadual várias vezes e foi ministro no primeiro governo Lula, em 2003, do Ministério da Ação Social e Erradicação da Fome, programa Fome Zero. Também o melhor. Pronto. Então, para nós, Padrus, é um luxo ter você hoje aqui conosco. Quando convidamos, logo se dispôs e aceitou. E para nós vai ser uma manhã muito agradável, né, dentro do curso de Teologia que está iniciando aqui para mais de 100 pessoas, né, inscritas no curso. Vai ter parte virtual, parte presencial. Só para vocês estarem informados, aqui ao lado tem uns banheiros, se alguém precisar. Tem água lá no refeitório onde tomamos café, e aqui ao lado, se alguém precisar. O programa para esta manhã foi organizado assim. Agora, até às 10, o Padrus tem 1h30 para expor, né, a sua reflexão. Às 10, a gente faz um intervalo, 15, 20 minutos rápido, tomar um cafezinho, e na volta vamos dialogar com o Padrus a partir de perguntas que a sua fala sugira. Então, desde já, quem na fala de Padrus se interessar em fazer alguma pergunta, anota,
e na segunda parte fazemos aqui a fila do povo e o Patrus vai dialogando com a gente a partir das perguntas que nós formularmos. Tá bom? Terminamos meio-dia e depois todos teremos o almoço, né? Você está convidado junto com os companheiros que vieram para almoçar conosco. Este encontro está sendo transmitido, né? E gravado. Está sendo gravado, então. Não está sendo transmitido, mas gravado. Depois poderá acessar quem quiser. Sem mais delongas, Patrus, a palavra é sua. Bom dia. Quero saudar com muito afeto, né? Todas as pessoas que estão aqui, militantes da igreja, comprometidos com a vida, com a justiça, com o bem comum, comprometidos, enfim, com a mensagem libertária de Jesus, né? Eu quero saudar a todas e a todos, fazer alguns registros aqui, gente, assim, mais especiais, assim. Esmeraldo Barreto de Farias, né? Nosso querido bispo aqui da Diocese de Araçuaí. Ela é uma pessoa muito presente na minha vida, uma amizade de muitos anos. Cheguei nos 50 anos, mais de 40 anos. O meu querido padre Paulo Gabriel, meu irmão aí, uma referência permanente que tem na vida, né? Amigo, irmão, inspirador, né? Pelo compromisso dele com os mais pobres, né? Com a justiça. Aqui da cidade também, o Padre Isnaldo. Padre Isnaldo. Ali atrás Cidade também aqui, né, já foi mencionado, mas com muito carinho, a irmã Valéria. Né? E mencionar também todos os leigos da escola diocesana que fazem aqui hoje seu primeiro encontro presencial, né? Ontem eu tive também o prazer de conhecer, através do Paulo Gabriel, do pai de Paulo Gabriel, o Frei Paulo Gabriel, os freis Felipe e Thales, né? Estiveram também rapidamente comigo, bem saudados. Bom, gente, eu vou fazer com vocês uma reflexão que parte do Evangelho, parte de Jesus. Nós vamos entrar um pouco no território político, né? Vincular a questão da fome, do direito humano à alimentação saudável, com as questões das políticas públicas, né? Eu penso que tem um território que a política não entra, é o território da transcendência, o território da mística, né? Essa espiritualidade mais profunda, transcendência humana. Aí é um território mesmo que transcende a dimensão. Mas no cotidiano da vida, nas relações humanas, seja na perspectiva local, Araçuaí, regional, nosso querido Vale do Jequitinhonha, seja na perspectiva mais ampla, né, de Minas, do Brasil, a política é fundamental para estabelecer as bases da convivência humana. O ser humano não existe sozinho. Eu penso que nós temos que confrontar essa questão do individualismo. Uma coisa é a dignidade da pessoa humana, mas ninguém vive sozinho. O ser humano é um ser comunitário, é um ser societário. Nós dependemos uns dos outros. E nessa relação humana, da sociedade, da comunidade, é fundamental que estejam as normas que possibilitam a convivência fraterna, justa. E aí entra o território da política. Eu aprendi lá na faculdade de Direito uma coisa, uma lição básica, nos primeiros dias da faculdade. O que é o Estado? O Estado é a sociedade politicamente organizada. Então nós temos que lutar para que esse Estado seja de fato uma expressão da vontade das pessoas. Né? Aí entra a questão fundamental da democracia participativa, do exercício efetivo dos direitos e deveres da cidadania. Então, dividir aqui a exposição, o primeiro ponto, a gente fala sobre fraternidade e fome a partir dos ensinamentos de Jesus, dos textos evangélicos.
Depois vamos colocar um pouco o porquê da fome, né? A fome presente na história da humanidade e a fome presente, sobretudo, na história do Brasil. Por que isso? Porque um país continental como o nosso, um país esplêndido, um país que pode produzir alimentos o ano inteiro, com todos os nossos descuidos, os excessos, né, de alguns setores do agronegócio, com todo o desperdício que temos, ainda somos a maior reserva de água do mundo. Depois a gente então vai ver como é que essa questão da fome tem sido enfrentada no Brasil, historicamente, os avanços que nós tivemos, né? O governo, fui com muita honra, como o Paulo Gabriel lembrou, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Lula, os 8 minutos nós foi do governo dele, né? Fome zero, e o retrocesso que nós estamos vivendo hoje já está retomado agora, com os novos horizontes que se abrem, né, para o país, com a eleição do Lula e com a retomada, com a perspectiva de avanços democráticos e sociais no país, com muitas dificuldades e desafios, que nós vamos ver também, né? Também tem um pouco essa, para a gente contextualizar a questão da fome, do sagrado direito à alimentação, como uma questão também que é a política, né? Então, começando a questão da fraternidade e fome, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Uma coisa assim admirável, a multiplicação dos pães está em todos os 4 evangelistas, a passagem. E em Mateus e Marcos, 2 vezes. Todos os evangelistas tratam dessa questão. É uma coisa. E mais ainda, a gente avançar um pouquinho mais em Mateus, lá no, se não me fala a memória, no capítulo 25, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestis. Eu era refugiado, peregrino, retirante, e me acolhestes. Preso, doente, e viestes a mim. Mas quando foi isso? Todas as vezes que quisestes a um desses meus irmãos pequeninos, a mim fizestes. Então, a questão da justiça, da alimentação, do direito à vida, é muito presente em Jesus. E aí, lembrar depois da passagem belíssima, né? Vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Não dá para ler todos os textos evangélicos, eu vou quebrar um pouquinho. Eu sei que a campanha da fraternidade colocou como referência o texto de Mateus, que é belíssimo. Mas eu gosto muito também, toca muito no meu coração, a passagem de Marcos, onde Jesus, a expressão que me toca muito, ele moveu-se de compaixão. Ele fala, ele vê os pobres, ele fala, eu não vou ler não, porque para tomar o tempo, eles ficam informados aí, né? Todos eles aí, vocês têm tudo direitinho aí, ó. Pega São Mateus 14, versículos 13 e 21, capítulo 15, versículos 32 e 38. Lucas, capítulo 9, 12 e 17. Eu tenho esse evangelho aqui que é um pouco rebelde, não sei se parte direitinho aí, não. Assim, com os textos bíblicos mais tradicionais, eu tenho uma texto bíblico de Heródoto, mas a tradução é belíssima, né? Depois tenho meus olhos fixados de novo, agora com a passagem que eu marquei aqui, nem caiu meus olhos, tem que mencionar, né, gente, o bom samaritano, né? Que o Papa Francisco agora, na última encíclica dele, a Fratelli Tutti, ele tem uma dimensão turística belíssima, né? Que o bom samaritano, o pobre abandonado, né? A pessoa que foi saqueada, humilhada, violentada, na beira da estrada, o Papa Francisco coloca no centro toda a humanidade sobre todas as pessoas pobres, excluídas do mundo. Então, mas aí nós temos em Lucas, deixa eu achar a marca, exatamente, Marcos 6, 34, 44 e 8, 1, 9. Beleza? Não. Você está na boa, né? E depois João 6, 5, 15.
Todos os evangelistas trabalham com a educação dos pães e dos filhos. E outras passagens também que complementam muito, né? Então, essa é a questão que eu considero assim, fundamental, sabe, gente? É nós realmente colocarmos a presença de Jesus nessa perspectiva, desse compromisso com a vida. Assim, ao Jesus que nós adoramos, Jesus que ressuscitou, o Jesus Filho de Deus, Jesus que transcende a nossa modesta e sofrida condição humana, mas é importante nós recuperarmos também, na minha leitura, a dimensão humana de Jesus. Os apóstolos seguiram o homem Jesus, e foi seguindo ali versículos que eles compreenderam a sua exata dimensão, a questão da ressurreição. E quando fala na ressurreição, a gente tem que prestar homenagem aqui às mulheres. Eu acho que a igreja tem uma dívida com uma santa, chamada Santa Maria Madalena. Eu li agora uma biografia belíssima. Eu sou muito apaixonado com Charles de Foucault. Eu participei dela, no movimento dele, Charles de Foucault. Eu fiquei muito feliz porque agora certificado pelo Papa. Lendo a biografia de Charles de Foucault, eu descobri que a santa predileta dele era Santa Maria Madalena. Eu estou falando isso, gente, porque se nós formos atentamente no Evangelho, a primeira pessoa em todos os Evangelhos também, para que Jesus apareça na ressurreição, foi Maria Madalena. Uma coisa muito forte isso, sinceridade, assim, e para a questão das mulheres hoje, isso é fundamental, né? Assim, a referência que a gente tem historicamente, nós temos que contextualizar também os textos evangélicos, a dimensão histórica, né? Então, eu acho que é muito importante essa dimensão. Mas nós seguindo isso, entendeu? Maria Madalena, os apóstolos, as mulheres que seguiam Jesus, seguiam o homem. Claro que fazia os milagres, o ensinamento deles foi ficando meio, né, assim, mas a compreensão plena se dá, claro, a partir do milagre, do mistério, do transcende do tempo, da ressurreição. Mas essa dimensão humana de Jesus me parece fundamental. E a dimensão humana de Jesus traduz um compromisso profundo, especialmente com as pessoas pobres. Os milagres de Jesus, todos os milagres de Jesus, é para celebrar a vida, curar os doentes, salvar vidas humanas. O único milagre de Jesus que não está nessa história, que alguns colocam que talvez não seja um texto evangélico tão vigoroso, é aquele negócio de Jesus lá buscar uma moedinha lá na praia, lá, pegou uma moeda do peixe lá, uma coisa, né? É o único milagre em que Jesus não coloca efetivamente a vida humana como a prioridade, a saúde das pessoas, cuida, e a relação dele com as crianças, deixa ele vir na minha assim, a relação. Então, essa dimensão humana de Jesus parece fundamental, e eu acho belíssimo que essa campanha da fraternidade, por terceira vez, né, coloca a questão da alimentação. Porque aí a questão da alimentação é o direito primeiro. Eu sempre coloquei isso, a alimentação saudável é o primeiro degrau da dignidade humana. O nosso povo ensina, porque lá em Bocaiúva, na roça, na minha infância, então, uma coisa que marcou sempre: de barriga vazia ninguém pensa. A gente pode ir mais além: de barriga vazia ninguém vive. A vida pressupõe alimentação e alimentação saudável. Eu defendo hoje, por exemplo, tenho estudado muito, como política pública fundamental, a educação. Tem dado muito para mim isso hoje, sabe assim, a importância da educação como uma política pública especial, porque ao mesmo tempo que é um direito fundamental da pessoa, desde a infância, as creches, educação infantil, etc., é também um valor fundamental para qualquer projeto coletivo, comunitário, para pensarmos Araçuaí, pensarmos a Diocese de Araçuaí, com liderança do Esmeral, pensarmos o Vale de Jequitinhonha, pensarmos Minas, o Brasil. Educação é fundamental. Educação ligada à cultura, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, científico, a dimensão do conhecimento, né? A dimensão mais ampla, né? Do saber, conhecimento comprometido com a vida e tudo. Mas a educação pressupõe saúde. A saúde pressupõe a alimentação. E outras questões também que se colocam, né? A preservação das fontes da vida, questão ambiental, né? Questão da natureza. Então, eu penso que essa questão desse tema que a campanha da fraternidade coloca, a CNTB esse ano, é muito importante. Nós temos que discutir isso mesmo, em
todos os espaços que nós estivermos. Na família, nas comunidades, nas paróquias, igrejas. É um tema. Por isso eu acho importante também a gente verificar, lembrar por que a fome sempre acompanhou a humanidade. Exatamente porque a fome está vinculada diretamente às injustiças e às desigualdades sociais. A fome não é vontade de Deus, não é destino dado. A fome decorre da maneira injusta e perversa como se estabelecem muitas vezes as relações humanas, as relações sociais. E a gente vai, é interessante isso, a gente estuda um pouco, né, lê, e vai descobrindo que a fome acompanhou mesmo. Você vai estudar uma história boa da Grécia, a Grécia antiga, dos filósofos, né, Aristóteles, tá? Está lá, gente que tinha os ricos, os poderosos e os pobres, escravos, pessoas. Daí você pega a história da Roma antiga. Então, essa questão da fome acompanha a humanidade, porque acompanha a humanidade as injustiças e as desigualdades sociais. É uma questão muito delicada, gente. Quando Jesus colocou, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né, e alguns santos da igreja, Francisco de Assis, sobretudo, mas também Charles de Foucault, foram muito rigorosos nisso também, né? Uma recusa total do dinheiro. A gente não precisa ser tão radical, mas o dinheiro é muito perigoso, né? É muito perigoso. Poder econômico. Como que o dinheiro tem uma tendência a substituir, inclusive Deus, né? E outras dimensões maiores na vida, né? Essa coisa do. Isso não fala memória, tem Isaías, né? O profeta Isaías, ele fala daqueles que querem juntar casas sobre casas. É isso. Você traz pelo plano material a sua divindade. Comprar casas, fazendas, não sei o que, aviões, e iates e tal. Comprar pessoas, dominar. É uma coisa assustadora mesmo. E isso está muito presente na nossa sociedade hoje. Nós vamos fazer uma recapitulação histórica do Brasil. Simplesmente via televisão, é uma coisa muito difícil. Agora nós temos uma nova divindade presente, a divindade do mercado. O mercado sente, o mercado pensa, o mercado age, o mercado fica nervoso, o mercado fica mais calmo. É o mercado, né? O poder do mercado. O poder do mercado é o poder de alguns setores da economia, são os banqueiros, é o pessoal que especula com o dinheiro. Esse é o mercado. O Lula vem e fala da questão social, o mercado fica nervoso. Agora, quer baixar um pouquinho a taxa de juros, essas coisas, o mercado reage. O que é isso? Vamos perder os nossos ganhos? Então é importante nós termos claro isso. A fome está vinculada à organização da sociedade. E a organização da sociedade, especialmente aqui no Brasil, por exemplo, historicamente, é muito injusta e desigual. Então eu penso que vale a pena também, gente, a gente fazer uma recapitulação rápida da história do Brasil, para a gente conhecer e libertar, não é uma leitura pessimista, não. O fato de nós estarmos aqui, eu acho belíssimo isso. Esse encontro, é muita gente, viu? Eu aprendi, quando o Paulo Gabriel falou que teria aqui hoje em torno de 100 pessoas, eu falei, que comício. Caramba, é bom, né? Mas então, o Brasil tem algumas questões da história, é claro que nós temos uma coisa muito bonita, que é o povo brasileiro. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas nós começamos de uma forma meio torta. A coroa, Portugal, o rei de Portugal, inicialmente ele dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Isso marcou o Brasil. Muita gente fala, as capitanias acabaram depressa, não tem muita importância. Não, marcou. Tanto que depois, o que nós chamamos de estados hoje, estado de Minas Gerais, estado da Bahia, né? Estado de São Paulo, estado do Amazonas, tudo eram capitanias. Essas capitanias eram divididas no Brasil em 15 capitanias, né? Entregaram para 12 donatários, se não me engano, não fala a memória, 15. Pegaram o litoral brasileiro quase todo e dividiu e entregou para 12 donatários. Porque 2 ou 3 deles ficaram com mais de uma, né? Então, eles tinham poderes enormes sobre essas capitanias, essas pessoas que recebiam primeiro passavam para os filhos, eram capitanias hereditárias. Então, passavam para os filhos. Eles tinham o poder de julgar as pessoas. Tá? Julgar os escravos, os livres, já disse então, desde essa época, né? Podiam julgar os escravos, os indígenas, condenar, bater, condenar até a morte.
As pessoas mais ricas não, as pessoas mais ricas eram degradadas, mandadas para fora. Passaram a ter plenos poderes sobre esses territórios. Depois os capitalismos se debilizaram, vieram as Sesmarias, que eram grandes propriedades também entregues a particulares, vinculadas às Sesmarias, que deu o coronelismo, o mandonismo por esses sertões do Brasil afora. A grande propriedade sem nenhum limite. Eu, na minha infância, não sou tão velho assim não, gente. 71 anos só. Mas na minha infância em Bocaiúva, eu lembro perfeitamente, tinha um fazendeiro lá, ele era tão velho também. A pessoa matava alguém e o fazendeiro ficava, por isso durando. Sabe assim, no plano do século XX, né, assim, o poder, isso pode trazer aquele sentimento, que a grande propriedade, o coronelismo, era intocável. E junto com o coronelismo nós tivemos o latifúndio, a grande propriedade produtiva, a monocultura, a agricultura voltada para a exportação, e não para atender, em primeiro lugar, as demandas e necessidades básicas do nosso povo, das pessoas. O Brasil vai ser um exportador, né? Cana-de-açúcar, café. Agora diversificou um pouquinho, mas continua o mesmo esquema, né? As commodities, prevalece a soja. Cresce a produção, milho, que é uma coisa importante, fazer tudo exportação. Atender o mercado externo. Que não é ruim, não, mas tem que buscar um equilíbrio aí, atender o mercado externo, mas prioritariamente atender o mercado interno. Atender as necessidades básicas, vitais da nossa gente, né? E sobretudo, gente, aí é uma questão fundamental, tem questão também da relação com os índios, dedicada também, mas sobretudo uma questão fortíssima na história do Brasil, o escravidão. Sabe assim, foram quase 400 anos. E quando veio a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, disse, né, e que aboliu a escravidão no Brasil. Nenhum direito, nenhuma perspectiva de acolhimento dos ex-escravos e escravas, nenhuma, de políticas públicas, de recuperar, né, o que estava em discussão na época, na verdade, era que os donos, o que é o poder econômico, o atraso, o que é esse coronelismo no Brasil, muito presente hoje, gente, né? Os setores aí do agronegócio, não todos, é claro, tem pessoas que dá para conversar, dialogar, tem uma sensibilidade humana, social maior, mas tem algumas que preservam rigorosamente esse espírito, né? Do coronelismo, do latifúndio, do patriarcado, né? O poder dos homens, e da escravidão. Porque antes da escravidão, eles colocaram em discussão, eles tinham ser indenizados pela perda da sua propriedade. Quando a gente chega em estudar isso na história do Brasil, a gente fica escandalizado. Uma coisa impressionante. Foi feito um grande movimento para que os donos de escravos, os proprietários, os coronéis, os grandes proprietários, fossem indenizados pela perda da sua propriedade. Eles reivindicavam isso. É bem verdade que não foram indenizados, mas os caras não levaram nada. Literalmente jogaram na rua da amargura. Nenhum direito, nenhuma política efetiva do Estado brasileiro. Isso realmente é um dos fatores que mais, né, agravaram e tem consequências graves até hoje dessas desigualdades sociais do Brasil, que são muito grandes, né, que inaceitáveis, né? Um país com as possibilidades do Brasil, com as riquezas, com a extensão territorial, né, assim, o Brasil seria um dos países mais injustos e mais desiguais do mundo. É uma minoria que tem muito, uma classe média bem exprimida, e essa massa aí de pobres, desertados do país agora. Herdeiros da escravidão. Outra coisa que é importante lembrar, sabe, gente? Em 1943, em pleno século XX, já, quando Getúlio Vargas fez, né, no tempo do Estado Novo, quando ele fez a CLT, ele não colocou, a CLT no Brasil não contemplava os trabalhadores e trabalhadoras rurais e nem as trabalhadoras e trabalhadores domésticos, das casas, que trabalhavam em casa. Não tinha direito, não, eu vivi isso em Bocaiúva na infância, meu pai tinha terra lá, eu vivi. Trabalhador rural não tinha nenhum direito. Os direitos começaram a surgir em
1963. Mas logo depois veio o golpe, a ditadura de 1964, que veio também para atender aos interesses do grande capital. Mais uma vez bem estabelecido. Só nos anos 70 já começaram a surgir efetivamente, começou a chegar ao campo a legislação trabalhista. Historicamente, isso é ontem. É inacreditável isso. É assim, até os anos 60, pelo menos, trabalhadores rurais, chamados trabalhadores domésticos, trabalham, nenhum direito. Ou extensão da escravidão. Uma coisa. Então, eu penso que uma questão importante em nossa reflexão, para ir para o próximo ponto, é essa questão. Há uma ausência de Estado no Brasil. A ausência de Estado no sentido de garantir, implementar políticas públicas que promovem a vida, a educação, a saúde, a cultura, a segurança alimentar, a assistência social, né? Políticas de moradia, como outra também, como Minha Casa Minha Vida, políticas relacionadas com saneamento básico. Há uma ausência do Estado, historicamente, com alguns momentos, né? Você pode pegar alguns momentos. Agora, quando eu estava refletindo sobre isso, fazendo essas anotações, me ocorreu uma pergunta. É a ausência de Estado ou nós temos um Estado para garantir os poderosos? Para garantir o latifúndio, para continuar mantendo o poder dos coronéis, o coronelismo? É claro que hoje com outra roupagem, né? Uma nova linguagem, mais moderna, mais contemporânea, mas o espírito é muito forte. Porque por isso mesmo nós chegamos ao século XXI, então avançando do século XXI afora, 3 reformas básicas que todos os países capitalistas mais razoáveis fizeram. Então, na questão do socialismo, 3 reformas básicas: reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária. Colocar em prática um princípio que remonta às origens da tradição cristã, tão cara a nós, né? A função social da propriedade das empresas. Respeito, reconhece o direito de propriedade, mas o direito de propriedade deve estar, na minha visão, deve estar subordinado, mas pelo menos adequado às exigências superiores do direito à vida. O primeiro dever de um Estado democrático de direito é criar as condições para que todas as pessoas possam viver com dignidade, dentro da sua cultura. Aí a questão, por exemplo, dos Yanomamis, a questão indígena, né? A cultura dele, a exigência que eles têm histórica, especialmente território mais alargado, etc. Então, eu penso que essa questão, então, qual é o papel do Estado público no Brasil? Que Estado nós queremos? Quando os neoliberais colocam o Estado mínimo, né? O Estado mínimo, não quer Estado, sabe? Na verdade não é Estado mínimo, não. É o Estado máximo para os ricos, para os interesses do capital, da grande propriedade. Né? E quando se fala em reforma agrária, reforma urbana, não é acabar com a propriedade, não. Né? É acabar com a propriedade produtiva, especulativa. E a questão rural também, a gente tem que ir para as cidades. É inaceitável, em pleno século XXI, a gente fazer especulação urbana nas cidades, com tanta gente precisando de casa para morar, para viver com dignidade. Então, você adequar o direito de propriedade às exigências superiores, né, do direito à vida, do bem comum, de um projeto decente de nação, né, de sociedade. Agora, por outro lado, o Brasil sempre também foi encontrando resistências, encontrando porta-vozes políticos importantes, né? A expressão mais bonita da cultura brasileira, da denúncia brasileira, está na música, na minha avaliação. Quando nós saímos para fazer um lanche à noite, então, eu tive com o Paulo Gabriel, que veio lá com o Thales e o Felipe, né? O pessoal música sertaneja. Eu escuto também, então. Mas alguém falou comigo, o pessoal me falou, Patrícia, essa música sertaneja é muito financiada pelo agronegócio. O pessoal financia. Eles fazem isso exatamente para impedir que a música popular brasileira mais autêntica, que tem uma elevada dimensão social, né? Nesse tempo aqui, né, gente? Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Tom Jobim, Paulinho da Viola, eles têm uma dimensão humana,
republicana, libertária, né? E outros bairros, tem alguns aqui, tem uma dimensão de vários. Os nossos músicos aqui de Minas, a turma aqui do Vale de Jequitinhonha, vou citar os nomes, a gente esquece alguns, não é tão bonito, não é tão forte, né? Alguns têm inclusive o nome, né? Do Vale. Então, essa música brasileira mais verdadeira está hoje silenciada. Nada acontece muito de graça, não acontece que tem. Mas além da música, a literatura brasileira começou também a fazer uma denúncia muito forte da questão da fome. Nós temos que ter consciência disso. Um livro que virou referência, o nome já fala de vidas secas brasileiras. Isso aí não precisava ser uma coisa, uma denúncia, né? De gente que forma de arte, né? Uma beleza impressionante. Eu li também um romance também do Zé Luiz Governo, não lembro qual mais, mas tem uma expressão que marcou muito profundamente, de uma criança que tinha os olhos revirados pela fome. Criança com os olhos, a criança não estava enxergando, é isso, né? Uma criança com os olhos revirados de fome. Os olhos. Então a literatura brasileira começa, tem um poeta também belíssimo, né? João Cabral de Melo Neto. Não poderia esquecer a Morte e Vida Severina, né? Denúncia social magnífica, né? Que depois foi inclusive musicais do próprio Chico Buarque. Na pintura, né, gente? O Portinari, coisa grande Portinari, denúncia deles, os retirantes, né? Quadros magníficos, mostrando o sofrimento das pessoas, crianças pobres. Então a arte brasileira, a cultura brasileira foi. E nós tivemos, no campo mais da pesquisa, algumas pessoas também fundamentais, né? A gente tem que fazer homenagem sempre quando fala da fome. Josué de Castro. Geopolítica da fome, geografia da fome. Né? Eu fiquei muito feliz, você mencionou aqui o historietarista, né? Nosso saudoso Alceu Amoroso Lima. Né? Eu tenho lá em casa uma geopolítica da fome, um belíssimo prefácio do Alceu Amoroso Lima. Eu não sabia que tinha uma relação tão próxima assim, com Josué de Castro. E depois eu meu conterrâneo Bocaiuvense também. Não podemos esquecer também. Né? O Herbert de Souza, o Betinho, que mobilizou o Brasil na luta contra a fome. Né? O Betinho de Bocaiúva, a família dele. Né? Toda vez que ele encontrava comigo, ele falava assim: Patrus, onde houver alguém lutando pelo bem, Bocaiúva está presente. E a partir daí criou-se uma brincadeira da grande Bocaiúva. Né? Assim, era nossa, uma figura inesquecível, né? Brincadeira da parte. O Betinho, outra figura da igreja também, é uma referência que eu tenho sempre, né? E colocou a questão da fome também com muita ênfase, foi Dom Helder Câmara. Não esqueça também, nós conseguimos Dom Helder como vereador em Belo Horizonte, o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Ele estava mais idoso, eu falei assim: agora estou aposentado, vou me dedicar totalmente à questão da fome. E quando aí me ocorreu também aqui, uma pessoa que eu falei, o Dom Helder, né, gente? Me ocorreu também aqui agora uma outra pessoa, é um plano internacional, nós não podemos esquecer também. Me ocorreu aqui agora o Mahatma Gandhi. Porque o Gandhi também, um pouco antes de ser assassinado, depois da libertação da Índia, que foi a grande causa dele, né? Conseguiu libertar um país pela não violência, sem dar um tiro, sem dar um tapa. Depois que o Gandhi sofreram muito. Eles não deram nenhum tapa não, mas levaram muitos, né? Das tropas inglesas superpotentes. Mas o Gandhi levantou isso parecido com o Noel, assim. Ele falou também que a Índia liberta e tal, que agora ele dedicar para erradicar fome no mundo. Mas aí a bala assassina não deixou. Então, mas é importante encarar essas pessoas, né, que mobilizaram. Nós tivemos então, a gente avançando para o outro ponto, já, nós tivemos no Brasil um momento muito bonito. Sabe assim, eu tenho muito orgulho de ser participado, né, um trabalho coletivo. Nós conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome. Nós não podemos esquecer o trabalho belíssimo que nós começamos no Brasil. Primeiro foi antes, viu, gente? Foi antes. Até antes do governo Lula, nós tivemos experiências locais, regionais. E aí também, sem falsa modéstia, eu vou colocar um pouco de experiência em Belo Horizonte, por exemplo. Porque além do orçamento participativo, que o Paulo Gabriel mencionou, nós temos algumas coisas muito bonitas em Belo Horizonte. Uma delas foi a política de segurança alimentar. Nós criamos a Secretaria de Segurança Alimentar. Restaurante popular, todo o trabalho relacionado com a merenda escolar.
Começamos um trabalho com a agricultura familiar ao redor de Belo Horizonte, fomos expandindo. Eu lembro, nós tivemos uma provocação da revista Veja, na campanha eleitoral. Eu era um demagogo, estava dizendo que ia cuidar de alimentação em Belo Horizonte, e Belo Horizonte não tinha nenhuma área de agricultura. Então, nós fizemos parcerias com a agricultura familiar na região metropolitana de Belo Horizonte, e fomos expandindo. Chegamos aqui no Parque de Jequitinhonha, chegamos na Zona da Mata. Parceria com os sindicatos, né, associações de agricultores familiares, e a gente dava apoio, e iam vender seus produtos em Belo Horizonte. Nós tínhamos as feiras livres, espaços, né, para as pessoas terem suas atividades, para levar. Uma experiência muito forte, muito bonita. Sabe assim, foi pelo trabalho que nós fizemos em Belo Horizonte, na área da segurança alimentar, do direito à alimentação, da assistência social, atenção muito forte, né, com os mais pobres, que o presidente Lula nos convidou para nós implantarmos, porque não existia o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Assim, uma experiência que me marcou profundamente. E aí realmente tive todo o apoio do presidente. Eu visitei todos os estados do Brasil. Todos, por dentro, né? Zona rural, cidades menores, todas, para acompanhar os turistas, o Bolsa Família, né? Vou implantar o Bolsa Família, por exemplo, com dificuldade, que a direita, eles são terríveis, né? A direita brasileira começou a dizer que eles têm que tomar cachaça. Não tomar cachaça esse dinheiro. Olha a relação que eles têm com os pobres, a visão que eles têm, a perversidade, né? Assim, eu não sei como vai pagar. Eu tive que fazer explicar, não. Tanto foi uma coisa bem sensata, até por causa disso, nós decidimos que o dinheiro ia ser para as mulheres. As mulheres, o Bolsa Família também tem isso, né? Grande parte hoje das famílias brasileiras são mantidas pelas mulheres. Os homens têm que ficar muito atentos, nós estamos ficando assim. As mulheres estão tomando conta, né? Das famílias, né? Então, uma coisa. Então, nós estamos não esqueça essa emoção que nós tivemos. Nós fizemos uma pesquisa e verificamos que o dinheiro do Bolsa Família estava sendo 90% destinado a compra de comida. Compra de comida. Depois começou a ampliar um pouquinho mais, comprar um material escolar, uma roupinha melhor para as pessoas, para as crianças. E o dia que um jornalista, não vou mencionar o nome aqui, o dia que um jornalista publicou um editorial, um artigo, um jornal de destaque do Brasil, denunciando o Bolsa Família, que uma família pobre já não pode uma geladeira. O artigo dele foi intitulado Bolsa Geladeira. Ele chegou um artigo duro, cruel, dizendo assim, a geladeira é fundamental hoje, né? Você tem uma geladeira, tem um fogão, né? Tem uma alimentação razoável, você tem uma geladeira para conservar os alimentos, é fundamental, né? Não foi fácil não. Teve essa pancadaria. Mas nós conseguimos, viu, gente, criar uma consciência no país, parcerias, uma ação suprapartidária. Eu lembro que nós acertamos com as políticas públicas nossas, Bolsa Família, as políticas de segurança alimentar, a implantação dos restaurantes populares, das cozinhas comunitárias, dos bancos de alimentos, a integração com a agricultura familiar, né? O programa de aquisição de alimentos, a agricultura familiar, o PA, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós acertamos que nós faríamos parceria com governos estaduais e, sobretudo, municipais de todos os partidos. E aqui eu quero prestar homenagem ao presidente Lula, uma conversa que eu nunca esqueço. Ele falou comigo um dia, a gente conversou, Patrícia, se a gente não fizer parceria com os prefeitos dos outros partidos, trabalharmos isso de uma forma suprapartidária, quem vai pagar são os pobres. Não vai chegar para eles nas prefeituras, nas regiões, as políticas nós temos que chegar para todos. Estabelecendo uma política realmente suprapartidária, foi muito bonito, né? Então, a gente economizando o tempo, avançando, retirando do Brasil do mapa da fome. Agora, voltou. Vou fazer um campo que você sabe. Nós vivemos no Brasil nos últimos anos um tempo de muito sofrimento, né? De muito sofrimento. Porque não só a volta da fome, da miséria, população, famílias inteiras nas ruas das nossas cidades, o esquecimento da agricultura familiar, né? Depois o total descompromisso com a vida. Isso não é a questão dos Yanomamis.
mencionando aqui, nós estamos vendo a questão da Amazônia, a questão da ambiental, e nós temos que fazer um parênteses aqui, gente, já estou falando da vida, da alimentação tem a ver com a questão ambiental. É fundamental nós preservarmos a Amazônia. Nós vamos colocar a questão ambiental no Brasil inteiro. Nós temos que preservar as nascentes. Nós temos que recuperar o rio Maraçuaí. Nós temos que preservar e recuperar o Jequitinhonha. Para preservarmos os rios maiores, São Francisco, Jequitinhonha, Rio Doce, tão duramente atingido pela tragédia criminosa de Mariana, e depois se reproduziu também em Brumadinho. Para nós recuperar essas bacias maiores, nós temos que recuperar os córregos, as nascentes que alimentam esses rios. É fundamental a política, nós temos um desmonte total das políticas de preservação ambiental, das políticas públicas. 4 anos de governo, 5 ministros da educação. Os escândalos que ocorreram lá, a questão da saúde, a maneira como foi tratada a questão do Covid. Então foi um retrocesso terrível. E agora nós estamos tentando retomar, né? A eleição do Lula. Eu quero concluir, então, dizendo aqui, eu quero concluir um pouco com alguns desafios para nós, sabe, Daniel? A gente colocar aqui alguns desafios. É claro que nós temos que cobrar, fiscalizar, acompanhar os detentores de cargos públicos. Vocês podem acompanhar e fiscalizar o nosso mandato como deputado federal, vão acompanhar, vão fiscalizar o nosso governo, do Lula. Mas é importante também, e isso está muito presente na campanha, no texto ali, né, na campanha da habilidade, esse belíssimo texto aqui, né? É importante nós recuperarmos também, né, a dimensão da responsabilidade de cada um de nós. Eu penso que na questão política tem essas 2 dimensões. Por isso que eu defendo a democracia participativa. Por isso que eu defendo o planejamento, o orçamento participativos. Quem paga imposto, quem respeita as leis, quem exerce a sua cidadania, tem o direito de saber de onde vai, de onde sai, para onde vai o dinheiro. Votar com consciência, votar bem, votar de forma responsável, cidadã, a cada 2 anos, eleições municipais, eleições estaduais, nacional, é muito importante, mas é pouco. Eu penso que as pessoas têm que exercer a sua cidadania no dia a dia. E o espaço primeiro para o exercício da cidadania é na questão do dinheiro público. Esse é o meu passo, né? Acompanhar. Aí a forma mais direta e correta de enfrentar a corrupção, de desvio de dinheiro público, de aplicação inadequada. Né? As pessoas discutirem, devem saber no plano municipal, no plano estadual, no plano nacional, de onde vem, para onde deve ir o dinheiro público. São as pessoas que moram nas cidades, nas comunidades, na zona rural, nas regiões, que conhecem os seus problemas. Então, uma administração democrática, popular, comprometida com a vida, com o bem comum, com a justiça, tem que dialogar, interagir com as pessoas. Essa questão de vir com onde o dinheiro público, gente, deve ser muito bem aplicado, sem nenhuma corrupção, e nem suficiente para direitar da conta de tudo. Sobretudo um país como o Brasil, que acumulou ao longo da sua história uma dívida social muito alta. Então nós temos demanda na educação, segurança alimentar, na saúde, na cultura, na assistência social, moradia, saneamento básico, preservação do meio ambiente, obras necessárias, obras viáveis, e as demandas são muito grandes. Não dá para quem está lá em Brasília, o Congresso, decidir sozinho sobre isso. Eu penso que um grande desafio para nós é buscarmos mais espaços para a participação política efetiva das pessoas, da sociedade. Para isso, gente, é preciso que a gente ganhe espaço. Ninguém dá poder para ninguém de graça. Não dá. Os deputados em Brasília, os senadores, não querem abrir mão do direito que eles têm de decidir o orçamento. Colocaram até que é o orçamento secreto, das coisas mais escandalosas da história do Brasil. Felizmente acabaram agora com o orçamento secreto, passou a ser pelo menos visível. Mas tem que discutir abertamente com as pessoas, as prioridades. Agora, o que eu quero concluir com vocês aqui, chamando a atenção, é isso. Direito a gente conquista. Os direitos não são dados. Não precisam ser conquistados pela violência. Às vezes não, infelizmente. Nós aprendemos com Jesus, e os grandes seguidores de Jesus, como Mahatma Gandhi, que eu mencionei aqui. O Gandhi não era cristão, não.
Mas ele leu o Evangelho e foi lá, o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. E chegou a falar uma coisa que eu acho que foi até excessivo, como ele falou. Se o Espírito destruir tudo que foi escrito, se preservar o Sermão das Bem-aventuranças de Jesus, é essencial para o salvo. Então, a figura do Bugante, Martin Luther King, Estados Unidos, e no Brasil, né? Dom Nel, Dom Paulo Evaristo Soares, Dom Pedro Casaldato, Dom José Maria Pinho, Dom Antônio Batista Fragoso. Esse aí não tiveram minha fé, viu, gente? Eles me conservaram dentro da igreja, essa turma aí. Todos na não violência. Oi? Irmã Dulce, Nós temos mais, né, gente? Mas eu participei do Movimento Nacional de Justiça e Não Violência. Uma coisa que marcou profundamente. Alguns desses bichos que eu mencionei aqui eram participantes ativos. Né? Um dos mais ativos deles foi o bispo do Renações, Dom José Maria Pires. Depois ele foi lá para o Nordeste. Ele falava, né, garoto? Não, meu padre, quando eu fui bispo de Iraçaí, eu não tinha me convertido totalmente ainda. Eu me converti desde a Paraíba. A conversão é a possibilidade de. Agora, o outro bispo aqui, né? Dom Enzo. Esse eu conheci, que figura, hein? Que figura. O Lula veio aqui uma vez, foi hospedado com ele. Eu esqueci disso, Dom Enzo. Essas pessoas todas nos ensinam isso. Que é possível, pela não violência ativa, de uma forma pacífica, democrática, dialogante, mas com firmeza, nós lutarmos pelos direitos. Mas tem que lutar, gente. Esperar sentado, eles não vêm. Então eu quero concluir essa fala nesse sentido. A gente já foi ter para conversar um pouco mais, né? Mas é preciso retomar os espaços de encontro das pessoas. É preciso retomar as comunidades eclesiais de base, retomar os grupos de fé política, retomar o movimento com os jovens, buscarmos a juventude. Não dá para nós ficarmos só nas redes sociais. Na minha avaliação, as redes sociais cumprem um papel importante de informação, né, facilitar alguns encontros mais distantes, conversas e tudo, mas a mudança social pressupõe um encontro direto das pessoas. O olho no olho, a conversa, a troca afetuosa, sabe assim? Nós precisamos retomar essa dimensão. Buscarmos espaços de encontro, de diálogo, para colocarmos em pauta as questões fundamentais que nós temos. E nesse sentido, a campanha da fraternidade deste ano nos dá esse tema fundamental. Ele é um tema largado, né, gente? Eu tentei fazer aqui dentro das minhas limitações, tentei fazer com vocês o tema da alimentação, direito à comida, alimentação saudável, né? Ela abre a outras dimensões. Ela se desdobra. Para nós garantirmos efetivamente o direito à alimentação das pessoas com qualidade, nós temos que trabalhar várias outras dimensões. Questão ambiental, por exemplo, claro, e outras mais. Então é um tema que pode possibilitar que a gente tenha encontros, conversas. Eu já estou recebendo convites para ir falar com pessoas sobre essa questão. Quando ele foi lá de Samará, porque ele não tinha que falar sobre a coisa para ele da boa. Meu lema é esse, me chama que eu vou. Então, gente, eu vou ficar por aqui. Eu quero conversar um pouco com vocês também, quero ouvir vocês. Eu te mando outro pontinho aqui, mas eu vou parar por aqui. Eu falo muito, sabe? Deixando o esticando a conversa demais, né? Advogado, professor, político. E segundo a minha companheira, minha querida esposa Vera, ela fala: olha, tudo que você é mesmo é um pregador. E pregador conversa muito, né? Também. A gente já fica pregando demais, né? Então é hora de fazer um pouco de silêncio, a gente conversar um pouco mais, a gente dialogar. Depois aí vocês fazem as intervenções e no final a gente volta com mais uma intervenção, tá bom? Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Eu gostei muito estou gostando muito de estar aqui na presença. É muito bonito ver as pessoas reunidas, olhando para a gente com atenção, os olhares bonitos de vocês. Bom, muito obrigado.
Então, nós temos meia hora para iniciar, até às 10, quando faremos o intervalo, iniciar o diálogo e a conversa. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, vem aqui, fila do povo, uma primeira vez, 2 ou 3 pessoas que se disponham para fazer a pergunta. Não mais de 2 minutos, né? 2 minutos para formular a pergunta e vamos até às 10, por exemplo, a 12. Tá bom, não se preocupe, você pode falar à vontade, que todo mundo está atento. Inquietações, questões, perguntas que a fala do Patrus levanta, quem se arrisca, quem vem, sem vergonha, estamos em casa. Quer falar desde aqui? Pode falar desde aqui. Deixa eu só, eu sou irmã Anitta, moro no Vale de Jequitinhonha faz... Anitta. Moro aqui no Vale faz 4 anos. Eu só queria lembrar uma pessoa que foi muito importante também no combate à fome e à miséria no Brasil, foi a doutora Cida Ares, que organizou a Pastoral da Criança. E nós aqui... Nós queríamos ressaltar que ela foi uma mulher, foi citada a mulher aqui na hora da sua exposição. Então a gente queria lembrar a mulher, a presença da mulher. Antônio Justino. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte: nós vamos para a terceira campanha da Fraternidade para com a Fome, 75, 85 e agora 2023. No versículo 9 do capítulo do Eclesiástico, recomenda uma frase que Jesus fala lá na frente, que nós devemos tirar da mão dos opressores oprimidos. Então, nós tivemos a oportunidade de discutir. Me perdi um pouquinho aqui, quando o Geraldo falando para você levantar, então, repete um pouco a questão, porque aí inicia. Sim. Então, diante das 3 oportunidades que nós tivemos, discutir sobre a fome 75, 85 e 2023, eu quero lembrar lá do versículo 9 do capítulo 4 do Eclesiástico, que recomenda que nós não precisamos dar só o pão, não só tirar a pessoa da fome, mas tirar o opressor da mão dos opressores. E nós já tivemos a oportunidade, há 38 anos atrás. Será que nós temos que esperar quanto tempo agora para discutir de novo o problema da fome? Ou teremos que partir para uma ação que resolva o problema que não chega ao que chegou aos Romanos, né, nessa temporada? Você, Patrus, prefere 3 perguntas e depois responde ou mais? Não, tem 2 perguntas, não tem só aí. Vamos fazendo? Só fala agora, Paulo. Só fala agora no final. Tá bom. Tá bom. De pé, se identifica, faz a pergunta. Meu nome é Célia, sou da Paróquia São Roque, em Itaúbim, e foi falar ali da questão das mulheres, né? Esse é um tema que nossa sociedade tem discutido muito, mas ainda em relação à fome, a gente vê que muitas mulheres que são vítimas, né, de feminicídio, muitas vezes elas não buscam ajuda, porque tem ali alguém que faz o sustento daquela família, e essas mulheres muitas vezes são vítimas
feminicídio devido a isso. Né? Eu gostaria de saber o que nós, enquanto igreja, enquanto sociedade, enquanto população, o que a gente poderia fazer, né, para ajudar essas mulheres. Luiz Roberto, passa o microfone para ele. Padre Luiz Roberto Vicentinho, trabalho em Jericoacoara de Minas. Você falou do mercado, o mercado também reza, viu? O mercado também reza. O mercado também reza. Uma coisa importantíssima, eu tenho sempre tentado despertar o pessoal da Jericoacoara, e às vezes eu apanho por causa disso, né? Porque é importantíssima essa participação do povo na vida do município, na vida política, né? Na Câmara de Vereadores, acompanhar pela internet a vida econômica, o aval da transparência, né? O pessoal precisa aprender a fazer isso. E isso é muito difícil, o pessoal não acompanha. Por exemplo, lá em Jericoacoara, parece que todo mundo é parente do prefeito, então ninguém reclama nada. Né? Como eu não sou parente de ninguém, eu posso falar, né? E aí é complicado, porque a gente acaba apanhando na igreja por causa disso, né? Então eu acho que é importantíssimo você refrisar isso, né? A participação nossa na vida política do município, que é o espaço mais próximo de nós, né? E a gente pode fazer mudanças em relação a isso. E é importantíssimo a gente resgatar mesmo toda essa questão da vida da SEBS, um novo modo de ser igreja, né? Novo modo de sermos igreja, nós buscamos, Senhor, na tua mesa, novo jeito de sermos igreja, nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Então esse novo jeito de ser igreja é muito importante e tem que ter coragem para isso. Porque essa igreja que a gente vive cultivando aí não dá mudança nenhuma, não. Né? Precisa a gente ter coragem, a coragem de Jesus, a coragem de pecador de Jesus. É por aí. Né? Você fez um pouco isso na sua parte. Vou passar a última pergunta para a Eva, e aí vai até às 10 as suas respostas, e depois fazemos um intervalo. Pode ser? E depois continuamos, tem muita gente que pediu, eu vi que tem muita gente que pediu, vamos ter tempo com certeza. Bom dia, meu nome é Eva, sou agente da Pastoral da Terra, conselheira. Iluminados foram CNBB e outros, né, ao escolher esse tema, porque acho que acreditamos por muito tempo que o Brasil não voltava a essa situação, né? E o tema, eu acho que ele é um abrir portas para a gente discutir uma amplitude essa questão, esse retrocesso que o Brasil enfrentou. E gostaria, né, hoje nós somos privilegiados em termos aqui Cruz, né, que é uma pessoa que, não é puxar saco não, que eu não puxo, viu, Cruz? Que brilha, porque é uma pessoa que fala com a alma e com conhecimento, humildade e sabedoria ao mesmo tempo. E nós podemos levar esse combustível para ver o que a gente faz, né, nas nossas bases. Mas eu gostaria de provocar para todos o seguinte, o companheiro ali já disse isso, né? E como vamos daqui para frente
continuar não, né? Porque depois de uma regressão é recomeçar a construir uma sociedade que verdadeiramente discute por que chegou a fome. Como dizia Dom Helder, se eu der comida eu sou bonzinho, se eu falar a causa da fome eu sou comunista. Então, descobrir essa causa, provoca sociedade civil organizada, igreja, porque nós vimos agora o que aconteceu com a igreja. Quando eu falo igreja, uma boa parte da nossa, né? Católica, chamada católica, que tem uma dívida muito grande com a sociedade, reforçou essa dívida agora. Reforçou. E também, como é que está essa preparação lá no governo? Né? Eu até cochichava em inglês, às vezes a gente cochicha porque não aguenta. Mas e aí, Patrus não carregava o ministro dessa vez? Não, porque já é a cara dele, o ministério, né? Porque já é a cara dele. Então, o que está sendo feito com relação ao poder público e como você vê como é que vai ser construído dentro da nossa igreja essa coisa que nos carregou para essa situação? Bom, acho que você tem material para mais 20 minutos respondendo estas primeiras perguntas. Fernando tem prioridade quando voltar, viu? Eu vi. Tem vários aí perguntando. Bom, gente, primeira questão que a irmã Anitta coloca, né? Do Brasil da Arte, muito bem lembrado, assim. Uma pessoa muito especial. Nós fizemos uma boa parceria com ela, irmã Anitta, na Prefeitura de Belo Horizonte. Na questão da alimentação das crianças. Ela desenvolveu, né, aquela. Exatamente, é. E depois daquela morte trágica no Haiti. Estou muito bem lembrado, assim, era uma pessoa realmente muito comprometida, né? Eu lembro dela também, uma pessoa muito cheia de vida. Ela era um pouco diferente do irmão dela, né? Dom Paulo, Evaristo lá. Dom Paulo era mais sereno, mais cardeal, por dizer o doutor Alceu Moroso Lima, um verdadeiro príncipe da igreja. Se não tiver bonita a palavra, né? Assim, a postura. E a doutora Silvia era mais presente, mais falante, mais solta, né? Assim, eu tive o prazer, o privilégio, o início com os dois, uma era com Dom Paulo, assim. Eu acho importante nós resgatarmos essas pessoas, sabe, gente? Nós pensarmos, nós compreendermos o presente e projetarmos o futuro, é fundamental também nós recuperarmos e preservarmos a memória do passado. E aquelas pessoas que deram testemunho, que nos ajudaram a estar aqui hoje como nós estamos. Não é à toa que esse desgoverno que nós tivemos, essa coisa trágica, retrocesso lamentável em todas as áreas, se deu também nesse campo, né? Um esforço para quebrar a memória brasileira. Tanto que eles tiraram da educação ensinos fundamentais como filosofia, sociologia e a própria história. Mas assim, eu penso nessa luta nossa, para recolocarmos o Brasil, né, no caminho da esperança, o Brasil sem fome, sem miséria, é fundamental a gente preservar a memória e a lembrança dessas pessoas e estiveram presentes conosco. Preservarmos a memória, o testemunho e o legado dessas pessoas, entre elas a doutora Zilda Arnes, né? Com toda certeza. Aqui também cabe uma reflexão rápida, né, gente? Nós que estamos comprometidos com a vida, eu falei aqui o passamento à morte da doutora Zilda no Haiti. Nós não podemos perder de olhar sobre o Haiti, não. Que coisa mais impressionante aqui, né? Um negócio assim assustador, né? O sofrimento lá, eu tive lá 2 vezes. Quando o ministro, no governo do presidente Lula, eu tive lá 2 vezes com ele. Nós fomos lá uma vez, aí dentro do Mineiro, vamos lá, você consegue levar para eles a Bolsa Família, fazer alguma coisa dessa área de política social.
era impossível, não tinha instrumentos para fazer isso. Nós, no Brasil, fazia o orçamento, você tem uma Caixa Econômica Federal, por exemplo, com uma grande parceira, por exemplo, no Brasil inteiro, a Empresa Brasileira de Correios. Você tinha, né, canais do país afora, né, assim, não tinha nenhuma instituição lá, não tinha uma coisa assim terrível. O povo viu na televisão também, imagens deles para São Domingos, né? Aí, coisa muito impressionante. E aqui eu quero fazer um denúncio também, gente. A imprensa brasileira, os nossos canais de televisão, não divulgam nada fora, é só Brasília, Nova York, Brasília, Rio de Janeiro, Nova York. É impressionante. Eu descobri, orientado pelo meu filho, que é vereador em Belo Horizonte, que é o Pedro Matruz, e falou: se quiser saber uma coisa do mundo, tem um canal, em Belo Horizonte é 710. É um canal francês que transmite em espanhol. Aí eu fiquei sabendo, porque no Brasil não dá nada, a questão do Haiti, tragédia humana lá, a tensão enorme, por exemplo, do Peru, tá? Várias situações. O Brasil vive, essa grande mídia brasileira vive de costas para o mundo, especialmente para a América Latina, para a África, né? Só vê os Estados Unidos, eventualmente alguma coisa na Europa. Né? Mesmo a guerra, por exemplo, a trágica guerra lá na Rússia e Ucrânia, as informações não tinham erradas, né? É uma coisa importante, a gente ter uma boa consciência política e exercer a cidadania, a gente tem que ter informação. Informação é fundamental. Preservar a memória histórica e informação do presente. E a informação sobre o Brasil é fundamental no nosso país. Eles informam muito mal também. É fofoca o tempo todo, só aparece Brasília, um pouco São Paulo e Rio de Janeiro. Fala sobre o Brasil, o sertão, o Brasil interior. Agora apareceu a questão dos Yanomamis. Evidentemente, vamos prestar homenagem ao Lula, né, nesse sentido, né, a sensibilidade política dele, né. O Lula foi lá, o presidente da República chamou a atenção, inclusive da imprensa internacional. Assim, se o Lula não tivesse feito aquele gesto e ele pessoalmente lá, dificilmente a questão dos Yanomamis ele estaria ocupando o espaço que está ocupando hoje. A gente pelo menos tem consciência, né, da tragédia que está acontecendo lá. Isso é muito importante. A questão que o nosso amigo doutor Justino coloca, né? Volta um pouco para o que eu coloquei aqui, gente. Telefone aqui: enfrentar a opressão, partir para a ação. É importante que a gente tenha clareza e tenha interesses muito poderosos aos quais não interessa a nossa ação. Eles agem de muitas formas, né, para nos desconstituir. Primeiro é só ligar a televisão, veja o foco o tempo todo, além do mercado. Eu quero fugir um pouquinho a divindade do mercado, né? O mercado está na Bíblia, é o bezerro de ouro. O bezerro de ouro. O bezerro de ouro. Na minha leitura, né? Mas além da questão do mercado, a maneira como eles colocam as questões, você liga a televisão, a primeira coisa é propaganda demais. Eu e a Bela, minha esposa, somos assistentes televisões, noticiários, CNN, Globo News, não sei o que, eles começaram a brincar e marcar o tempo. Tinha notícia, o tempo da propaganda. O tempo da propaganda é os aumentos ganham. E a propaganda é o tempo todo isso, né, gente? É o consumismo, é o individualismo. A propaganda pressupõe o dinheiro para comprar as coisas que estão colocando lá o tempo todo, né? Propaganda do sistema bancário, propaganda de carro, de automóvel, né? E além da questão das propagandas, as notícias também são sempre referenciadas nesses padrões. O individualismo, o consumismo. E em nenhum momento ele tem discussão de um projeto de sociedade. Reflexão sobre a vida coletiva, comunitária, societária, né? Muito pouca coisa. Nos canais de cidade, você acha que por dar, você pode encontrar um pouco de cultura, né, um pouco de história, mas as grandes televisões monopolizam, e esse papel que tem hoje nós temos que enfrentar a questão da comunicação, virtual, que as redes sociais é uma área que eu entendo muito pouco, gente. Então, mas nós temos que discutir isso, né?
E dá também um pouco, né? A questão das fake news. Eu vejo também meus netos, por exemplo, a juventude, a adolescência, como ficam totalmente. Eles não veem, por exemplo, televisão. Esse noticiário de televisão, não é nada. É o tempo todo ali, né? Isso coloca para nós. O que eu vejo, sabe, doutor Wilson, voltando à sua questão, enfrentar a opressão não é fácil, não. Sabe? Porque eles, quando é necessário, eles acham por força ou por violência. Nós vivemos isso na ditadura no Brasil, especialmente depois do ato institucional número 5. Eu lembro bem, tinha 16 anos de idade na época, dia 13 de dezembro de 1968. Aí instalou o terror no Brasil. Então, quando precisa, eles agem por força. Né? Opressão direta, prisões arbitrárias, perseguições, tortura, mortes. Né? Agora, eles também agem de uma forma muito sutil. Eles têm competência, eles têm o controle que eles têm dos meios de comunicação, impedir as pessoas, especialmente a juventude, de pensar, de ter uma reflexão mais elaborada sobre a vida, sobre as relações humanas, a relação com a natureza. Né? Então, são mecanismos muito fortes. E por trás desses mecanismos tem um poder poderoso, que é o poder dinheiro. O poder econômico, com muita facilidade, se articula com o poder político, poder militar, poder religioso, né? As igrejas também. A capacidade que o dinheiro tem de contaminar é muito grande. E hoje o dinheiro tem essa coisa muito forte, que não, alguns consideram que pode ser a última etapa do capitalismo. Né? O capitalismo surgiu no comércio, depois industrial. Agora o domínio do dinheiro pelo dinheiro, por especulação, por muitos bancos. Né? Esse negócio de sistema financeiro, gente, é muito sério, sabe assim, porque a gente pode questionar empresários que produzem bens, se eles estão cumprindo as leis trabalhistas, se eles respeitam as leis ambientais, se eles pagam impostos corretamente, se eles respeitam as leis previdenciárias, né? A gente pode questionar isso, mas geralmente eles produzem coisas boas, né? Isso aqui é feito na indústria, né? Carreiras, etc. Né? Agora, o sistema financeiro não dá benefício nenhum. Eles pegam o dinheiro das pessoas e com esse dinheiro eles exercem o poder deles. Pegam o dinheiro depois e pegam com juros altíssimos. Pegam o dinheiro das pessoas e depois é uma questão de juros. É um poder muito estranho deles, sabe? E ao mesmo tempo muito poderoso. Não é que nos apropriar. Eu acho uma coisa importante nesse sentido, é a gente tem que ter paciência e estudar um pouco, e ver cada um de nós que área cada um pode dar uma contribuição mais efetiva. Então a gente tem uma compreensão mais profunda da conjuntura hoje importante. E a conjuntura tem uma dimensão econômica, sobretudo, o poder do capital, do dinheiro, a dimensão política, a dimensão social, a dimensão cultural, a dimensão ambiental, e tem também que discutir a dimensão ética e espiritual. Né? A questão dos valores, o que nós queremos na sociedade. Os valores que nós defendemos, a partir da nossa tradição cristã, um humanismo que é melhor, o amor, né, o compromisso com os pobres, com a vida, a justiça, né, a alimentação saudável, o direito à alimentação. Essas pessoas não são prioritárias hoje, não. Então a gente tem que contrapor isso. Né? E essa opressão se manifesta em vários níveis. Né? Está no campo político, está no campo. Nós temos agora esse novo horizonte do Brasil que se abre, né, com a eleição do Lula. Mas, gente, vamos repetir um pouquinho também aqui, é um desafio muito grande, sabe? No Congresso, por exemplo, no Estorno, é uma relação delicada. Nós somos uma gloriosa minoria. Nós chamarmos aos partidos de esquerda, a bancada do PT, PSOL, PCdoB, PSB, PP, Rede, o Boa Vontade, puxar o PDT também, né? 150 votos no máximo. São 513 deputados. A maioria do Congresso é altamente conservadora. Realmente tem um grupo mais estridente, violento, que são os bolsonaristas radicais, né, que estão agora tentando defender por vias muito ambíguas, mas estão tentando colocar uma nova dimensão no 8 de janeiro. Né, visitando as tribunais, reclamando que os presos estão sendo maltratados, prisões arbitrárias, sabe assim? E tem um grupo mais conservador, sob o comando do atual presidente da Câmara, que vai ser presidente mais uma vez, São Lira. Né? Bem serviu ao Bolsonaro,
Agora está se propondo imenso um interruptor. E a gente precisa conversar com essas pessoas. Agora, é claro que com essas forças, quando chegam nos temas mais importantes, nós mencionamos aqui, relacionados com a função social da terra, da propriedade, das riquezas, a questão da reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária, eu discuti agora. Mas é um jogo pesado. Nessas pessoas eles se fecham para defender os interesses que eles representam. Então é um momento que a gente vai ter que o governo do Lula se viabilizar como nós queremos, né, avançar. É muito importante a nossa participação. Porque a presença, a participação da base, dos movimentos sociais, movimentos estudantis, movimentos de juventude, comunidades eclesiais de base, os setores mais comprometidos, né, com a vida da nossa tradição cristã, católica, é fundamental que a gente marque presença. Sabe, assim, para ajudar a pressionar um pouco, o Lula tem também um respaldo na sociedade para ser um instrumento de negociação dele com o Congresso Nacional e com outros setores, né? Então, eu penso assim, não tem uma receita clara, não. Eu estou assim compartilhando, nós temos que voltar para pensar em uma ação eficaz. Nós temos que retomar o trabalho de base. Nós temos que retomar o encontro das pessoas. Nós temos que retomar, ampliar os movimentos sociais. Eu sonho com a igreja que volte com as comunidades eclesiais de base, uma nova leitura agora, em outro contexto. Mas está assim, onde a gente põe em prática o legado do Frei Carlos Mestres, né? Uma figura queridíssima, que eu tenho um sorriso de sempre. Né? O Frei Carlos é um grande pedagogo, né? Que negócio que criou, fatos da vida, fatos da Bíblia, fatos da vida. Né? Como que nós podemos trazer o nosso dia a dia, a nossa militância, os espaços familiares também, os espaços comunitários, como a gente pode trazer efetivamente para hoje os ensinamentos de Jesus, como integrados com a realidade que nós estamos vivendo. É um desafio, sabe? Agora eu penso também, sabe, a gente tem que fazer o que cada um pode. Por exemplo, é importante nesse momento nós abrirmos espaço de reflexão com as pessoas onde quer que nós estejamos, na família, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, na igreja. A gente abrir espaço de conversa. Tem um setor hoje que está não conversando, né? Pessoas muito agressivas, tem uns bolsonaristas assim, a gente tem que ter cuidado, né? Mas tem outras pessoas com a cabeça menos aberta, mas que dá para a gente conversar. A gente tem que ter clareza disso, quer dizer, nós somos uma exceção gloriosa, gente. Nós somos pessoas muito extraordinárias. Nós estamos aqui hoje conversando num sábado, né? De carnaval, assim, nós superamos essa onda que prevalece muito forte no mundo hoje. Quer dizer, a grande maioria das pessoas vão se deixando levar. É a propaganda, é o corre-corre da vida, é a carência de informações, é a manipulação, sabe assim? Então, muita gente que não tem a consciência que a gente tem, não está aqui conosco hoje, a gente pode ir trazendo, que são pessoas que não são pessoas ruins, não são pessoas que estão optadas pelo mal, pela violência, pela intolerância, pela injustiça, pela opressão, mas que estão aí em disputa, porque não tem as informações que a gente tem que cumprir esse papel pedagógico. Né? Célia, a Célia coloca uma questão, gente, a gente tem que pautar hoje com muita ênfase a questão da violência contra a mulher, né? A questão do feminicídio, né? Agora eu tenho uma colocação, Célia, eu vou te fazer também, eu tenho alguns temas hoje, então, a gente fala questão da mulher, questão LGBTQIA+, questão dos negros, são identitárias, né? Assim fala, as causas identitárias. Eu considero muito justo a luta desses setores, das mulheres, né? Indígenas, negros, LGBTQIA+, e tal, sabe? Mas essas lutas, a meu ver, têm que ser integradas numa luta mais ampla de projeto de sociedade. Eu tenho uma divergência histórica com a Rede Globo, com as organizações Globo. Desde que eles tentaram destruir, e era para destruir, não conseguiram, mas as organizações Globo, Rede Globo, veio para destruir o programa Bolsa Família. Mais velho que nenhum, o confronto que nós estabelecemos com eles lá em 2003. As
Assim que nós lançamos o Bolsa Família, a Rede Globo colocou nesse jornal dela, noticiário e tal, um bombardeio, não vou entrar nesse detalhe. Então eu tenho uma, sabe, a Rede Globo com uma boa representante dos Estados Unidos. Eles dão mais notícias do Washington. A Rede Globo trabalha com extrema competência nisso. Ela tem negro, ela fala da questão dos negros, ela fala da questão das mulheres, ela fala da questão dos negros, ela fala da questão LGBT, sabe assim, LGBTQIA+, fala tudo isso, mas compartimentado. Eu penso, gente, nós estamos assim, aí elege mulheres, elege negros, parcialmente, mas é fundamental que essas pessoas estejam integradas no nosso projeto de sociedade. Sabe assim, esteja comprometido com a construção de uma sociedade justa. Consegue dar, né, gente? Com a superação no médio e longo prazo do capitalismo. Sobretudo esse capitalismo selvagem que nós vivemos no Brasil. Né? A perspectiva mesmo, que a gente não pode criticar, do sonho de um socialismo democrático, um socialismo que efetivamente respeita os direitos humanos, um socialismo participativo, né? Que busca espaço também de integração do interesse coletivo, com espaços também do setor privado, etc. Mas não podemos subestimar esse capitalismo selvagem que estamos vivendo no Brasil até hoje, né? Com o legado que nós vimos aqui. Então eu coloco essa questão, eu acho muito importante a questão das mulheres, fundamental. Concordo com você, a questão da violência, do feminicídio. Isso tem também raiz histórica. Se você pega a questão da escravidão, pode ter arcado, né? Os coronéis comandavam mulheres, filhos e pobres, assim, era um comando geral, né? Inclusive o uso abusivo das mulheres pobres. Começou com as nossas antepassadas indígenas, com as nossas antepassadas negras, né? Eu acho que o Brasil tem uma dimensão política nesse encontro racial, mas é uma coisa que nós temos que trabalhar com carinho e com cuidado. Eu sempre lembro isso, gente, olha, é importante essa integração que teve no Brasil, mas as nossas antepassadas índias, escravas, não foram devidamente consultadas sobre as suas preferências afetivas, em grande parte. Sabe assim? Então essa violência contra a mulher no Brasil tem raiz histórica, continua, é incrível o número de crimes que acontece no Brasil. Aí você fala de feminicídio, é grave mesmo, sabe? Tem a Lei Maria da Penha que avançou um pouquinho, mas a violência continua. Sabe assim? Então eu penso que também não tem a ser tratado, eu insisto nisso do céu. Vamos tratar a questão das mulheres com todo respeito, com toda ênfase, com todo empenho, mas sem perder de vista o projeto. A gente pode compartimentar esses temas. Ao sistema dominante interessa muito isso, tratar os temas de forma compartimentada. Tá? Assim, para refletir mais sobre isso. Depois, o Luiz Alberto. Eu não fiquei em dúvida, é padre? É padre? É uma coisa boa. É uma coisa boa, é. Depois ele falou Vicentino também, padre Vicentino. É uma coisa boa. Discípulo de Frederico Zanano. Isso. Sem Vicente Paulo. Já era. No Bolsa Família eu fiz uma parceria com os Vicentinos, lá no Rio de Janeiro. Eu ia ajudar a identificar os povos mais pobres. Então o mercado também reza, né? Gostei, mas gostei. Eu sempre coloco isso aqui, que o mercado tem muito a ver com o bezerro de ouro, lá da Bíblia de Moisés. É isso, né? O bezerro de ouro, uma nova divindade se coloca. Teve um grande poeta mineiro, brasileiro, brasileiro universal, que se converteu ao catolicismo. Se tornou um cristão militante, é o poeta Murilo Mendes, de Juiz de Fora para o mundo. A conversão dele é uma coisa muito bonita. O Pedro Nava, meu olharista, conta, foi testemunho, o Pedro era médico, morreu Ismael Faria, um grande pintor, Deus Isaac, um grande pintor, morreu jovem, era mestiço do Murilo Mendes. Aí eu, no velório, o Murilo Mendes era grandão, ele tinha quase 2 metros de altura. Ele no velório começou a gritar que ele saía assim aos gritos. Aí o bicho chamou o Pedro Nava e falou: tem que pressa, ele está passando mal. Aí
Aí o Renato saiu comendo, se olhou, parou, não. E uma outra coisa, depois de médico, ele está ligando a conversão dele. Então ele se tornou realmente um cristão, um católico, assim, incoerente, né? Uma obra poética maravilhosa. Mas ele, o Polino mesmo, ele passava diante de um banco, toda essa história, ele passava diante de um banco, ele tirava o chapéu. Claro, ironicamente, tirava o chapéu, curvava toda essa expressão. O que é isso? Não, estou prestando homenagem, eu não vou assistir. Para mim fazer isso, para denunciar, ironia, né? Nós temos que ter cuidado nesse sentido, né, gente? Porque essa questão do mercado realmente, do dinheiro, é muito poderosa, sabe? Aí nós voltamos também, eu acho, do que o Padre Alberto, essa questão da participação local também, tá? Como estimular as pessoas a participar nas câmaras de vereadores. Ô, gente, em todos os níveis do legislativo, todos, Senado, Câmara dos Deputados, deputados estaduais, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais de Vereadores, no geral, ressalvadas as sessões, o declínio, o rebaixamento, em todos os sentidos, é assustador. Do ponto de vista intelectual, de formação, de informação, do ponto de vista ético, moral, de valores, é muito baixo. A gente lembra sempre de uma frase famosa, atribuída ao Dr. Ulisses Guimarães. Um dia falaram para ele: Dr. Ulisses, o nível aqui da Câmara está muito baixo, né? Eu espero a próxima. Eu confesso com você, lá em Brasília, a gente sabe assim, é uma convivência às vezes difícil para a gente. É um rebaixamento mesmo, de comportamento, conduta, em todos os sentidos. Assim. Isso acontece também nas câmaras de vereadores. Então, eu acho um grande desafio para nós é nós entrarmos também na questão política. Tá? Eleição municipal, a gente tem que participar. Quem vai ser candidato a vereador? E penso, e nós, Geraldo, com todo carinho, está na hora da igreja começar a assumir com mais clareza a minha questão. Sabe assim, não dá para ficar apoiando os candidatos de boa vontade, apoiando no seu. Mas é para identificar a questão partidária dos candidatos que realmente têm um compromisso. Quer falar um pouquinho? Ainda bem que os leigos bateram palmas para os leigos da política. Não, porque o enfrentamento, né, gente? O que eu estou querendo dizer, viu, meu Geraldo? E claro que a gente pode dialogar, não é dono da verdade. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente não enfrenta os donos do poder, né, o poder econômico, que se articula com muita rapidez com o poder político, com os poderes, né? A mídia hoje são grandes poderes econômicos, são grandes empresas, né? Financiadas por outras grandes empresas que são o pessoal da propaganda. Então, o sistema financeiro, a indústria automobilística, a indústria farmacêutica, né? Assim, então, são poderes muito fortes. Então, na minha leitura, não dá para enfrentar esse pessoal como só com declarações de boas intenções. É preciso explicitar. Quem está de um lado, quem está do outro. Né? Quem tem compromissos com os pobres, com a justiça, com o fim da fome, e quem não tem. Na hora de falar, todo mundo fala. Falar é muito fácil. Em época de campanha, por exemplo, todo mundo é a favor da educação, da saúde, da segurança alimentar. Agora, tem que ver a história das pessoas, o compromisso delas. Tá? Eu acho que a questão tem que ser colocada e eu penso então que a fundamental, sabe, esse último. Nós conseguimos aprovar o orçamento participativo em Belo Horizonte, porque as pessoas que participavam do orçamento, centenas, até milhares, baixavam na Câmara Municipal no dia da votação. Sabe assim, pressionar o vereador, porque eles ficaram incomodados, o vereador começa a ficar incomodado, porque quem vota orçamento é o poder legislativo, e é um espaço de poder. Tanto que o orçamento participativo não progrediu. Acabou. Nós não conseguimos levar para o plano estadual, para o plano nacional. No Congresso, então é mais difícil ainda que o pessoal começa lá, né? Sim. Porque se você estabelece democracia participativa, planejamento e orçamento participativos,
você estabelece um limite também. A democracia representativa vai interagir também dentro de abrir espaços para a democracia participativa, para a cidadania exercitando efetivamente os seus direitos, né, dia a dia. Então, essa é uma questão fundamental, né? Assim, eu penso que a gente tem que, ao fazer discussão política, fazer uma discussão política mais verdadeira, explicitar por que nós temos uma sociedade tão injusta e tão desigual, por que tem tanta gente passando fome, por que tem tantas pessoas, famílias inteiras nas ruas, por quê? Tem gente ganhando com isso. A miséria, a fome, a pobreza de muitos alimenta a riqueza de muitos. Caminhando para o final, Eva. Essa é boa, Eva. Acho muito bom. Veja que as palavras suas em relação aqui, né? Acho bonito, né? Eu sou agente pastoral da terra. Bonito, né? Essa é uma questão fundamental, a questão da terra, né? Eu sempre defendo que a gente integre cada vez mais a questão rural com a questão urbana. A questão da terra permeia os dois lados. Claro que a questão urbana e a questão rural têm especificidades, mas tem muita confluência. A especulação da terra na área rural e na área urbana se encontram. E muitas cidades, regiões, não há gente de onde, né? Muitas cidades, a própria Açuaí, que é maior, mas as cidades menores são cidades rurais, né? São cidades onde moram trabalhadores rurais, agricultores familiares, o comércio é muito voltado. Então, acho fundamental essa integração, a questão da terra, integrando a cidade. Aqui no nosso pessoal fala, né? Se a roça, se o campo não planta, a cidade não janta. Né? Não tinha só aqui, estou vendo pegar aqui a anotação. A Eva coloca o tema, nós estamos conversando aqui, gente, de uma maneira muito forte, muito bonita, né? Ela coloca aqui a discutir com amplitude o retrocesso. Como vamos retomar? Como recomeçar, né? Deixa claro, né? Retomar, recomeçar a construir uma sociedade, né, que nós queremos. Uma sociedade justa, sem fome, solidária, fraterna, igualitária, né? E a questão do governo, né? Sentido. Então eu vejo assim, sabe, eu tenho colocado aqui, eu vou enfatizar, eu considero fundamental isso que nós estamos fazendo aqui. Tem que encontrar as pessoas comprometidas com a vida, tem que encontrar, tem que reunir, tem que discutir, tá? E cada um de nós se tornar também um agente de possíveis outros espaços. Seja no plano familiar, na comunidade que a gente vive, com as pessoas próximas, vizinhos, eu falei que colegas de trabalho, colegas de escola. A gente tem que procurar retomar esse trabalho de base. Então, assim, é fundamental a gente começar a discutir, tentar usar as redes sociais com competência, né, usar os instrumentos modernos também, né, assim, para a gente disputar a consciência das pessoas. Nós temos que nos contrapor a esse poder avassalador do capital, do mercado, da propaganda, né, que interessa que as pessoas não pensem. As pessoas só compram, né, as pessoas sejam consumidoras. Não interessa que as pessoas tenham uma dimensão comunitária, societária, né, interessa a pessoa individual, consumindo, comprando, né, tendo todas as dimensões mais amplas da vida. Então eu penso que a nossa responsabilidade é exatamente trabalhar nesse sentido. E eu tenho, concluindo essa parte aqui com vocês, eu tenho para mim que o legado de Jesus é muito forte. Eu tenho uma fantasia, um sonho, de escrever apresentando Jesus para os não crentes. Sabe assim? Porque é impressionante. Como tem gente boa, gente no campo da esquerda, gente comprometida e tudo, que não tem nenhuma compreensão da visão cristã. Nenhuma. Não tem nenhuma referência sobre Jesus. Tá? Eu brinco com ele, ó, nós já estudamos Marcos. Eu estava estudando um pouco Jesus também, tem uma prova desse sentido. E aí, gente, eu vejo muito isso. Eu acho que o Evangelho, uma leitura mais pegando a dimensão humana de Jesus, os ensinamentos dele, como a questão da alimentação, da fome, né, o compromisso dele,
Os sermões das bem-aventuranças, as passagens foram bonitas, né? Eu tive fome. Pegar as passagens do Evangelho e a gente trabalhar isso com as pessoas também. Nós temos que retomar também uma disputa no campo religioso. A direita, as forças mais atrasadas, conservadoras, né? Estão se apropriando do legado de Jesus. E a gente tem nesse momento, por exemplo, um grande aliado dessa tradição, que é o Papa Francisco. As duas encíclicas do Papa Francisco, a primeira e a última agora, é o Fratelli Tutti. A primeira é a Evangelho. Essas duas encíclicas dele são muito boas, muito fortes. A primeira é uma dimensão mais social e ambiental, que a dimensão ambiental tem que ser tratada junto com a questão social. Tem que ser tratada com a dimensão mais social. Cuidar do meio ambiente, você não pode cuidar do meio ambiente organizando escolas. Para a gente cuidar do meio ambiente hoje, tem que unir os ricos. São eles que estão comprometendo o meio ambiente. Essa é a questão. Nós temos hoje um meio ambiente agredido e temos quase 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Então nós temos que enfrentar isso, e o Papa prova isso muito bem. Um amigo meu chamou a atenção, eles estão falando que é um ensino voltado para o ambiental, é mesmo, mas a palavra que mais aparece é pobre. Porque nós temos ao mesmo tempo que cuidar da questão ambiental, preservar as fontes da vida, etc., nós temos também que cuidar da vida dos pobres. Tem que garantir alimentação para eles, alimentação saudável, tem que garantir moradia para eles, tem que garantir saneamento básico, tem que garantir. Quem tem que ser ligado? Não vou falar por mim, não. Quem deve ser cerceado no seu uso abusivo com relação ao meio ambiente? Os ricos. O desperdício, o consumismo, né? Coisas sobre coisas, juntar casa sobre casa, juntar coisas, é isso que tem enfrentado hoje. Então eu penso nesse sentido, o legado de Jesus é muito forte, sabe, assim, muito bonito. É claro que nós temos que trazê-lo para a vida contemporânea. Eu ouvi uma vez o Dom Zé Maria Pires, participou do concílio desde o começo. Ele acompanhou todo o concílio. E o Dom Zé Maria Pires me disse uma vez que teve um bispo, ele perguntou para o Papa João 23, no começo do concílio: Santidade, nós vamos cuidar da mensagem de Jesus? Comigo, tá bom. Aí o João 23 ele disse para ele, para o Dom Zé Maria: não, senhor bispo, a gente não muda a mensagem de Jesus, não. O que muda é a nossa compreensão sobre ela, nossa leitura sobre ela. Claro que nós temos uma leitura do Evangelho hoje diferente do passado, né? Nós temos hoje instrumentos no campo da história, da psicologia, da sociologia, que nos possibilitam uma leitura mais alargada do Evangelho e trazer para a nossa realidade. Eu penso que é um desafio que nós temos hoje, sabe assim, não é um desafio fácil não, viu, gente? A gente tem muita consciência, a gente vive hoje no mundo um momento muito forte com relação ao poder econômico, ao poder do dinheiro. E eles, ao manter esse poder, eles estão fazendo uma aposta muito forte também no rebaixamento cultural, no rebaixamento da capacidade de pensar, de refletir as pessoas, de interagir, né? Então, é um momento que a gente tem que ter muita clareza dos desafios que nós estamos vivendo. Mas se a gente conseguir manter isso aqui e reproduzir o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós vamos ganhar. Com certeza, né? Vamos almoçar então? Vamos almoçar não, pode tomar café. Tomar café. Eu vou chegar. Eu estou aqui com o coração largado, eu achei que vou ficar aqui o tempo necessário. Hoje vou esbarrar em Belo Horizonte hoje ainda. Depois essas estradas. Está passando aí a lista de presença. Quem não assinou, está aqui com Zé Nelson. Assine. Aqui vai ficar na frente. Podem procurar aqui quem não assinou. Ó, são 10h15. Vamos dar uns 15, 20 minutos. Tomam café, espicham as pernas. Daqui 15 minutos, 20 minutos, voltamos. Preparem perguntas.